Estamos aqui no Adulto Mais, dentro do Inova 360, eu e Martin Henkel. Temos entrevistas ótimas para falar sobre longevidade e a inovação. Martin? Estamos aqui para mais um programa, né? Hoje vamos falar com o Dr. João Paulo Nogueira Ribeiro, que tem muita coisa para contar para a gente a respeito de inovação. Ele é um inovador, é um empreendedor e nosso público está curioso para conhecer um pouquinho mais sobre ele. Exato. Vamos fazer só a mini bio e aí você se apresenta, doutor João. O doutor João é médico especialista em clínica SBCM e geriatra pela SBGG. Possui MBA em Economia e Gestão de Saúde e mestrado em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo. E é fellow Ashoka. Empreendedor no mercado de inovação de saúde desde 2006. Isso fora outras coisas. Uma coisa que eu acho super interessante também, digno de nota, é que o Dr. João Paulo é fundador do canal do Idoso, que está sendo muito útil agora nessa época de pandemia. Dr. João, bem-vindo. Obrigado, Ida. Obrigado, Martin. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos às perguntas, né? Dr. João é geriatra, né? Então, é interessante isso, porque como que um médico geriatra empreende em busca de inovação fora dos caminhos tradicionais, porque a medicina é muito tradicional, né? Como acontece isso, doutor João? Olha, Ida, eu acho que a medicina pode até não parecer, mas é uma das profissões, uma das formações onde a gente acaba desenvolvendo um pensamento empreendedor. Né? Fazendo uma analogia, quando um paciente chega e ele vai te contar uma história, vai te trazer um problema, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter uma escuta muito aguçada, entender, sentir, materializar aquela dor para tentar resolver o problema. E não é diferente quando você está empreendendo. No mercado você tem que identificar qual é uma dor que um grande contingente de pessoas tem, pesquisar, entender como é que isso acomete e pensar em formas de solução. Voltando aqui para a medicina, é a mesma coisa. Uma vez que você entendeu e faz hipóteses, né, ou teses para serem comprovadas, você pode até pedir exames de apoio quando necessário, você vai fazer um exame clínico bem feito para tentar chegar numa hipótese e propor uma solução. Aqui, no viés do empreendimento, da criação, da inovação, é muito parecido também. A gente escuta as pessoas, tem a percepção para identificar onde tem uma dor, tem um problema que está atrapalhando a qualidade de vida das pessoas, idealiza algumas teses e coloca isso em prática para ir lapidando até chegar numa solução que faça sentido para a vida das pessoas. Então, eu acho que a medicina acaba capacitando um pouco aí. Particularmente, acho que tem aqui uma questão de ser muito curioso e gostar muito de pessoas, foi me ajudando a desenvolver esse outro lado, a buscar certas competências mais técnicas para isso ao longo da minha carreira e seguir com o lado de empreendedorismo também. Tá? Na verdade, isso começou a ficar mais latente quando eu fui montando meu consultório particular e achei que ficava muito preso ali só dentro dele, que a minha atividade ficava muito restrita à hora homem, ao que só eu conseguia fazer. E eu acho que o interessante que a inovação traz, principalmente apoiada em tecnologia, é você conseguir multiplicar as suas ações, democratizar a inclusão de mais pessoas por meio da tecnologia e da inovação. Então, isso aí acho que me cativou muito e assim eu fui seguindo. Então, acho que dá para empreender sendo médico, pensando aí em tratar outras dores das pessoas também. Interessante dar um ponto que o doutor levantou. Na área de pesquisa, especialmente no marketing, a gente tem desafiado muito as empresas e os profissionais a entenderem melhor o público sênior, entenderem melhor o idoso, escutarem o idoso. O doutor falou aqui que essa é a essência, né, do início de uma consulta, né, doutora? A anamnese, né, para entender contextos, entender situações, e a mesma coisa eu acho que vale para o mercado, para a área de serviço, para a área de inovação em geral. Escutar e perguntar muito, né, ao idoso. Achei bem interessante esse ponto. Agora, vamos aprofundar, né? Você é geriatra, você cuida de idosos. Como inovar dentro dessa seara, né? Que a gente já fala de idosos, já fala de geriatria. Conta o segredo da inovação.
Olha, Ida, esse é um mercado extremamente amplo, né? Porque o Brasil está vivenciando o envelhecimento da população de forma muito rápida. Na Europa, isso acontecia de uma forma um pouco mais lenta, né? De uma forma um pouco mais estruturada. Foi dando até um certo tempo das pessoas se ajustarem, se prepararem, de criarem soluções, de fazer um certo planejamento. Aqui no Brasil, por um lado, felizmente, a gente aumentou muito a nossa expectativa de vida. Na verdade, assim, por todos os lados, felizmente, a gente conseguiu aumentar a nossa expectativa de vida. O contraponto só aqui é como esse movimento está sendo tão acelerado, a gente não está tendo tempo hábil de se planejar para poder atender toda essa demanda de pessoas longevas, né? Mesmo na capacitação de geriatras, a gente tem um número de residências ou de especialização muito pequeno para atender toda a demanda que a necessidade da população vai precisar. Na medicina, especificamente, a gente pode, e é uma das formas de empreender, matriciar ou multiplicar esse conhecimento hoje por meio de tecnologia. Muito provavelmente, numa região fora dos grandes centros, você não vai ter um geriatra, um especialista em geriatria. Mas hoje, com a telemedicina, você consegue discutir um caso em tempo real e levar o conhecimento do geriatra para um generalista em qualquer lugar do país ou em qualquer lugar do mundo. Então, pegando um gancho aqui no que o Martin falou, acho que é muito importante a gente ter essa escuta ativa aqui para o mercado, para as pessoas, que na verdade o mais importante é a gente cuidar bem dessas pessoas e para as necessidades delas. Então passa pela adaptação da casa, pelas as alterações visuais, alterações aditivas, pela parte comportamental, saúde mental é uma questão super importante para a gente cuidar para esse foco da população e por uma questão de organização muito grande. Eu acho que uma das palavras-chave aqui quando a gente fala em longevidade, expectativa de vida, idoso, geriatria, é adaptação. Porque sempre dá para a gente fazer alguma coisa. Obviamente, a gente vai ter que fazer alguns ajustes ao longo da vida. Então, estar atento a essas questões, entender qual é a dinâmica, a necessidade, é super importante para poder inovar e criar produtos e serviços específicos para essa população. Eu brinco que praticamente é advogar em causa própria, porque todo mundo quer chegar lá um dia e quer ter um mundo mais fácil, soluções mais amigáveis para a gente conviver. Isso passa, Ida, até pela questão lá da... Imagina só, a velocidade que o farol abre e fecha. Uma grande cidade, controlar o trânsito relacionado com as faixas de pedestre. Alguém tem que pensar nisso, porque a velocidade de marcha de um adulto é uma, a velocidade de marcha de um idoso é outra. Naquela rua, a gente hoje tem condição de saber exatamente quantas pessoas, que faixa etária passam por ali. Então, são adaptações como essa que tem que ser implementadas. Aqui do lado da medicina, tem um mundo de oportunidades. A telemedicina pode ser uma, mas a telemedicina não pode ser de qualquer jeito, tem que ser de uma forma muito estruturada. Muitas vezes, até o fato de você legendar a fala do médico na telemedicina inclui as pessoas que têm uma deficiência visual. Eu tenho outro projeto para apoiar cuidadores de idosos, onde a organização de tudo isso, aplicativos fáceis, que possibilitam estruturar uma rotina para o cuidador e para que a família acompanhe esse tempo real, são extremamente importantes. E o acompanhamento regular, mas em intervalos menores de tempo, entre uma consulta e outra, possibilita a gente conhecer mais o idoso e evitar ou prevenir desfechos negativos. Então tem aqui um mundo de oportunidades, acho que eu pincelei algumas aqui, mas a gente pode falar de outras também. Doutor, esse aplicativo que o senhor falou é o Duvidosos? Não, Duvidosos é o site. É o site? Vamos falar um pouquinho? Vamos falar. Vamos falar sobre as suas inovações agora. Isso. A gente está muito curioso para entender elas e como elas ajudam na prática a melhorar a qualidade de vida, não só do idoso, mas também do familiar que está envolvido no processo de cuidado, né? Sim, Martin, o Duvidoso, na verdade, ele brotou de um problema. Em março de 2020, com o começo da pandemia, enquanto médico, eu comecei a receber vários WhatsApps dos pacientes idosos, perguntando, era muita dúvida de uma pandemia que estava no começo. Vai durar pouco tempo, como é que vai fazer? Quais são as formas de contágio? O meu gato, o meu cachorro transmite para mim? Como é que eu faço uma higiene da roupa se eu vou para casa? Deixo o sapato fora de casa?
Que remédio eu posso tomar para isso? Os remédios que eu estou tomando me atrapalham, me ajudam? Agora que eu não vou poder fazer consulta, como é que eu vou controlar a minha doença crônica? Então, um mundo de dúvidas. Estando atento a esse problema que a população idosa trouxe, eu fui conversar com alguns amigos e colegas médicos. Falei, gente, como é que tá para vocês aí? Nossa, João, tá a mesma coisa. Não consigo responder todas as mensagens aqui. E a gente começou a ver que no Google, quando você vai procurar, é uma busca, apesar de você trazer tudo, traz tudo de uma forma não criteriosa, não selecionada e muito menos adequada para a população idosa. Então a gente viu que tinha uma oportunidade de criar uma plataforma para fazer curadoria desse conteúdo voltado especificamente para o público idoso, para os familiares e para os cuidadores que cuidam dessas pessoas. E aí nasceu o Duvidoso. Eu mesmo consegui colocar um site aí hoje com tecnologia, não precisa saber nenhuma linha de código, você já consegue fazer. Contratei uma plataforma que você consegue colocar um site online. E a ideia foi simples, foi colocar um formulário explicativo, falar, olha, coloque aqui a sua dúvida e um grupo de especialistas e eu, ao final do dia, a gente se reúne, vai elencar as principais dúvidas e a gente gera um boletim tentando esclarecer esses principais pontos. As pessoas que mandavam, a gente fazia uma devolutiva por e-mail para elas e as melhores perguntas ficavam postadas no nosso site, que é o duvidoso.com.br. A gente começou de uma maneira extremamente despretensiosa e a coisa cresceu por si só. Rapidamente a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia gostou da ideia, quis nos apoiar. Depois a indústria farmacêutica achou interessante, quis apoiar para que a gente conseguisse aumentar a escala disso. Hoje o Duvidoso já se encontra um modelo muito mais estruturado. Além das questões de Covid, ele tem outras verticais, como alimentação, atividade física, controle de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, e uma saúde em geral. Os boletins agora já nem têm a necessidade de serem diários, a gente faz 2 vezes por semana, e a gente tem uma equipe que consegue responder às dúvidas individuais que os idosos vão mandando. Então, assim foi a criação do Duvidoso. Vou fazer mais uma pergunta. Assim, o perfil de dúvidas, o tipo de dúvidas, à medida que vocês foram criando um banco de dados, né, com as informações, as respostas, as perguntas mais comuns, foram se transformando, como o senhor mesmo falou, passando mais para questões de alimentação, questões de bem-estar. Quais são as dúvidas atuais agora, no mês de junho de 2021? Quais são as principais dúvidas ou o que está pegando? Qual é o caminho, né? Boa pergunta, Martin. Boa pergunta. Porque não deixa de ser um termômetro, ou uma avaliação de tendência ou expectativa das pessoas. É claro que a questão da Covid, como está extremamente presente ainda, tem várias dúvidas ligadas à Covid, principalmente a questão das vacinações, da vacinação e das vacinas, efeitos colaterais em relação a cada uma, o quanto protege. Então, é muito importante explicar que a vacina traz uma proteção, mas as vacinas, com exceção da Pfizer, as outras, não está muito claro o quanto elas impedem o idoso de pegar a doença ou não. Então, apesar de eles ficarem mais tranquilos, precisa fazer a manutenção do uso da máscara, álcool gel e o distanciamento social. Outras questões que foram surgindo, Martim, foi do controle das doenças crônicas, porque as consultas obrigatoriamente foram ficando espaçadas. O idoso ficava com medo, a família com medo de levar no consultório, chega no consultório, tem outros pacientes contaminados, como é que fica isso? O médico também preocupado, está vendo um paciente internado em hospital, vai receber um idoso que é frágil, então aí a telemedicina tem um papel muito importante nisso, e a gente foi sentindo a necessidade de apoiar a família nisso, porque a família acabou indo mais para casa, vivendo um home office e se deparando com o cuidado do idoso. E nesse contexto, a gente entendeu que tanto o cuidador, que às vezes está lá, é uma pessoa extremamente carinhosa, dedicada, mas existe a carência da capacitação de algumas condições específicas. Né? Porque cuidar do idoso não é cuidar de uma criança que envelheceu, é cuidar de uma pessoa. A gente tem que ter o respeito,
entender toda a integridade, a história de vida dessa pessoa para poder fazer esse cuidado, né? Então, baseado nisso, Martin, as principais questões, além da Covid e do controle das doenças crônicas, foram como cuidar melhor dessas pessoas em casa. E atento a esse termômetro aí, que é o segundo passo, foi o desenvolvimento atual, que está em andamento, de uma plataforma para capacitar e apoiar cuidadores de idosos. Na verdade, não é nem uma coisa tão nova, isso era uma ideia antiga, que tinha um projeto de doutorado, e a gente vai se construindo aos poucos para que essa solução possa ficar muito bem desenhada e ser funcional para as pessoas no dia a dia. Tá? Então, essa plataforma para facilitar o cuidado de idosos, ela começa com uma entrevista para conhecer esse idoso, uma elaboração de planos de cuidado. Dentro desse plano de cuidado, onde existe uma lista diária que é enviada para o cuidador, existe também uma lista de conteúdos correlatos em cima dessa linha de cuidado. Por exemplo, se um idoso tem uma incontinência urinária, a gente vai orientar uma linha de cuidado para ele trocar a fralda, como colocar uma fralda, como evitar uma assadura. Mas não só o lembrete para ele fazer essa atividade. Vai também um conteúdo, uma explicação de como fazer isso. E a gente também tem uma comunidade de cuidadores onde eles podem trocar experiências para otimizar esse cuidado. Então, com isso, a gente quer deixar o cuidador mais capacitado e mais seguro, a família mais tranquila e quem é cuidado com uma condição de vida melhor. Muito bom. Doutor João, eu fico curiosa pela geriatria, que para mim, a geriatria era uma coisa muito distante, né? Depois a gente amadurece e vira sênior, e a geriatria passa a ser um assunto de extrema importância. Eu queria que você falasse um pouquinho como evoluiu, né? O que a gente pode esperar da geriatria agora e o que tem de inovador para os próximos anos? Boa pergunta, Ida. Tinha um professor, o Dr. Wilson, lá no HC, um ícone, me inspirou muito aí a minha formação, né? Apesar de, em países em desenvolvimento, a gente considera que a partir de 60 anos a pessoa deve procurar um geriatra, né? O Wilson já é um visionário e fala, não, a partir do momento que a pessoa tomou consciência que ela está envelhecendo, ela quer ter um envelhecimento saudável, já é hora de procurar um geriatra, que vai cuidar da pessoa num contexto de saúde, né? Isso é muito importante, porque às vezes a gente não trata a doença, a gente trata a pessoa. Pessoas podem ter doenças. Remédios podem ser bons, precisam ser bons para as pessoas, não somente para as doenças delas, porque um remédio bom para o joelho pode fazer mal para o estômago da mesma pessoa, né? Então, dentro da geriatria tem uma série de inovações. Eu acho que tem os dispositivos que vão começar a chegar cada vez em maior escala, para monitoramento de condições e para tentar evitar ou predizer riscos de complicações e internações hospitalares. E na outra ponta também, ainda para tentar deshospitalizar um pouco mais rápido. Muitas vezes hoje a gente mantém um idoso internado para ter alguns parâmetros que a gente gostaria de ter, e a gente sabe que dentro do hospital isso acontece de uma forma segura e regular. Mas daqui a pouco isso vai poder acontecer de forma segura dentro de casa. Vai ser muito comum você conseguir monitorar tudo isso, e se algum parâmetro sai do limite da normalidade, você vai ser avisado e vai poder tomar algum tipo de ação. Tem os assistentes virtuais, né, tanto aí por meio de aplicativos ou de comando de voz, que vão poder te ajudar a lembrar algumas coisas. E eu acho que vai ter muita coisa interessante para poder conectar e fazer uma aproximação entre gerações, onde uma pessoa mais jovem consiga ganhar a experiência ou trocar e aprender com a experiência de uma pessoa que é mais idosa, e a pessoa idosa consiga aprender e capturar questões que são mais usuais hoje em dia. Às vezes é comum a gente ver em casas o neto explicando para o avô como é que usa o WhatsApp, né, como é que usa o Face, como é que responde o e-mail, e o avô explicando o que importa realmente na vida. Porque às vezes a gente fica se preocupando muito com coisas que são pequenas, né? Uma outra coisa aí, aqui bastante relacionada à geriatria também, vai ser a medicina cada vez mais personalizada. Individual. E a medicina individual, onde você consegue tentar orientar coisas que são
cada vez mais voltadas para aquele indivíduo em si. Se parar para pensar, hoje em dia, para medicações mais específicas, existe um cálculo mais acurado, mais sofisticado. Mas para dar um antibiótico, provavelmente, se vocês dois tiverem a pneumonia, vão ganhar a mesma dose do antibiótico. E são organismos completamente diferentes. Cada um tem um jeito de se comportar. Mas com base em que a gente vai poder fazer uma medicina personalizada? Com base em dados. Com base no conhecimento das pessoas, dos hábitos, dos parâmetros que essas pessoas vão apresentando ao longo da vida. Obviamente tem que ter um contexto ético, tem que ter o respeito à Lei Geral de Proteção de Dados, mas desde que a gente explique o que a gente vai fazer e qual a necessidade dessa informação, acho que fica mais claro e transparente para a gente compartilhar e poder criar soluções cada vez mais personalizadas. Voltando lá para a minha praia em relação ao cuidado, o apoio do cuidador para cuidar dos idosos, cada pergunta que esse cuidador responde, ele vai capacitar, por meio de uma inteligência artificial, um rebalanceamento do plano de cuidados de forma automática. E quanto mais isso for sendo utilizado, mais sofisticado, mais perto da realidade, mais acurado isso vai ficando. Por exemplo, se a gente pergunta como é que está a alimentação do idoso hoje e o cuidador responde que ele engasgou, a gente automaticamente tem que mudar essa consistência da dieta e orientar uma avaliação de um profissional da equipe de saúde. Se o cuidador responde que a marcha está mais difícil, que ele está tropeçando, a gente tem que disparar um alerta de prevenção de quedas. E por aí vai nas outras linhas de cuidado. Então, acho que é um mundo que a gente vai conseguir inovar bastante para trazer mais qualidade de vida e segurança para as pessoas. Uma coisa que eu queria perguntar é o seguinte, a gente fala que a velhice é boa desde que a pessoa se cuidou sempre, né? Então, você ouve, mas eu pratiquei natação, mas eu me alimentei muito bem, né? Então estou tendo uma velhice melhor. E quem não fez nada disso? A geriatria tem inovações nesse sentido? Vamos dizer assim, eu comi, como comi mesmo, muita gordura toda a minha vida, sempre gostei. E agora, dá para eu reverter isso para os próximos 35 anos? Olha, Ida, quando a gente tem um horizonte de 35 anos, tem muita coisa que dá para fazer, tá? Eu sou uma pessoa extremamente otimista e gosto de pensar que a gente sempre pode fazer alguma coisa, tá? E não é só porque eu penso, não, tá? Aí acho que até tirando a minha opinião daqui, eu acho que o cuidado sempre tem espaço para algo, tá? Então sempre dá para fazer alguma coisa mesmo, em maior ou menor proporção, né? Dado que num momento extremo de vida, principalmente quando a gente está falando em finitude, em final de vida, a gente tem os cuidados paliativos, né, que está sempre focando na pessoa, mas para trazer conforto ali nos últimos dias de vida dessa pessoa. Então, sempre tem alguma coisa que dá para ser feita. Agora, a gente é o produto das escolhas que a gente vai fazendo aí ao longo da vida, né? Mas quando você parou para pensar, fala, puxa, eu preciso aqui melhorar um pouco dos meus hábitos, tal, hoje em dia está cada vez mais fácil. Antigamente, você recorrer a um especialista era difícil, uma agenda, era caro, na sociedade não tinha isso, tal. Hoje, de uma forma guiada ou com uma certa tutoria, você consegue ter acesso a tudo isso. Uma alimentação mais saudável, uma prática de atividade física, o reconhecimento do seu perfil para ver qual o tipo de doença você tem que prevenir ou fazer rastreamento, a tomada das vacinas. Então, tem muita coisa que dá para fazer e sempre dá para melhorar. E a gente tem estudos que mostram que assim, uma das coisas mais importantes que o idoso precisa fazer é se manter ativo. Mesmo quando ele está acima do peso, mesmo quando ele tem doença crônica, se ele está em atividade, faz uma atividade física regular, tem uma atividade cognitiva regular, ele tem um desfecho melhor do que quem não faz. Tá? E para hábitos também. Quem fuma, por exemplo, sempre, se ele parar de fumar, vai ter algum tipo de benefício. Então, dá para fazer. 35 anos é quase uma outra vida. Mesmo para quem não tem um horizonte tão longe, tem muita medida boa que dá para fazer e ter uma qualidade de vida melhor. Ufa! Doutor, o que seria atividade, manter uma vida ativa, né? O que seria atividade? Eu faço essa pergunta porque nós recentemente fizemos uma pesquisa onde a gente identificou algumas respostas de participantes, principalmente senhoras, que falam, não, eu faço atividade física. Aí deram um check na resposta, aí tentaram descobrir qual era a atividade física que ela fazia.
Eu caminho 3 quadras para ir até o supermercado. Isso, eu acredito, isso não deixa de ser uma atividade física, né? A gente imagina que atividade física é equipamento, é botar um tênis e correr 3 quilômetros. Isso que essa senhora faz é atividade também? É atividade, Martim. Eu acho que assim, é importante a gente classifica, separa exercício físico e atividade física. Exercício é quando você sai com uma programação específica, uma atividade específica para ser feita em um determinado espaço de tempo. Tá? Então, eu vou sair para fazer uma natação, vou sair para fazer uma musculação, vou sair para andar de bicicleta, vou fazer uma caminhada, esse é um exercício. Atividade é tudo aquilo que coloca o teu corpo em movimento, de uma forma mais genérica, mais abrangente. E a gente pode preencher o nosso dia, obviamente precisa pensar nisso, porque a gente foi evoluindo e o mundo foi deixando a gente cada vez mais na zona de conforto. Antigamente, para você trocar um canal de televisão, você tinha que levantar do sofá, fortalecer o quadríceps, dar 2, 3 passos, mudar o canal e voltar. Para você fechar o vidro do carro, você fazia na manivela. E por aí vai ter uma série de inovações que foram economizando as nossas calorias aí e a necessidade de movimento, né? Mas hoje isso é possível. Você mora no 2º andar, será que eu preciso subir de elevador ou dá para subir 2 lances de escada? Se eu vou descer num ponto de ônibus, eu posso descer um quarteirão antes, 2, um ponto antes e caminhar 3, 4 quarteirões. Isso não vai alterar tanto a minha rotina. E o mesmo vale para a atividade cognitiva, que muitas vezes, quando a pessoa se aposenta, fala, vou parar de fazer. Não, tem uma série de coisas, tem um capital humano, intelectual, muito acumulado, independente da formação e do nível cultural, porque essa pessoa acumulou coisas ao longo da vida. Eu costumo brincar que quando tem um idoso que é bastante longevo, é só a gente não atrapalhar que ele vai bem, né? Porque ele chegou lá de alguma forma. Então, e todo mundo que chega lá tem história para contar, tem experiência e tem um capital humano acumulado. E isso pode ser passado para outras pessoas, né? Então, às vezes, uma forma de você trabalhar, se manter ativo de forma cognitiva é contar suas experiências, interagir com outras pessoas. Então, dá sim para ter atividade física e para ter a atividade cognitiva. Dá para ter o exercício físico e dá para ter também o exercício cognitivo, onde você faz sessões específicas de reabilitação, trabalho de memória e atenção. Agora, é importante falar que você fala, mas qual que é a recomendação de exercício físico, né? A recomendação para quem não tem limitações importantes é atividade física todos os dias, tá? É bastante, mas aí a gente consegue se organizar. Às vezes dá para a pessoa fazer exercícios 2, 3 vezes na semana e mesclar com atividades no resto do dia. E, como tudo na vida, acho que é importante a gente identificar aquela que a gente goste. Alguns gostam da natação, outros gostam da dança, que pode ser uma atividade também, desde que seja feita lá, aumenta a frequência cardíaca e por aí vai. Mas é importante ter isso em mente para se manter ativo. A Ida já pode agora fazer o plano de exercício dela para os próximos 35 anos. Já estou anotando tudo. Um dos grandes problemas que eu senti é a questão do alongamento. Eu não tinha pensado nisso, né? Eu fiz um plano de exercício e falei, bom, daqui a 2, 3 meses eu emagreço 20 quilos e estou andando de bicicleta. Mas o meu problema é alongamento, quer dizer, é uma outra fase que eu não sabia, né? Como é que funciona isso, doutor João? Por que a gente encolhe desse jeito? Porque, assim, eu tenho atividade, eu faço bastante coisa, mas eu não sabia que eu precisava alongar, né? Eu estava completamente enferrujada. O Ida, tem até aquele ditado lá popular que se a gente não faz as coisas, a gente fica enferrujado, né? Então, é mais ou menos isso. A gente acaba não trabalhando partes musculares que cuidam da musculatura, da sustentação e de alguns exercícios. Às vezes a nossa rotina é tão mecanizada, a gente faz sempre muito, mas da mesma coisa. E acaba não trabalhando outros tipos de musculatura mais específicos, principalmente o que está ligado à nossa sustentação. Região lombar, região abdominal. E parte disso, parte é fortalecimento, parte é alongamento. Ora, a gente não consegue? Consegue. Cada um tem o seu limite, né? Às vezes, para o jovem é mais fácil você ganhar um condicionamento
maior, num espaço de tempo menor, mas o idoso também consegue fazer. É claro que, de novo, a gente precisa sempre respeitar os limites individuais de cada um, mas com a recorrência, com a disciplina e a repetição do exercício, se consegue ganhar um pouquinho cada dia e melhorar força, melhorar equilíbrio, melhorar alongamento. E aquelas dorzinhas que às vezes, eu tô com dor aqui, tô com dor ali, uma boa parte delas está muito ligada com a hipomobilidade, ou seja, com a falta de movimento. É só a gente ver agora com essa questão aqui da pandemia, do home office, a gente fica o dia todo sentado, é extremamente importante fazer pequenas pausas para levantar e caminhar um pouco. Todo mundo que fica sentado o dia inteiro sai aí com dor nas costas, né? Você imagina isso em 70, 80, 90 anos, né? Então dá para trabalhar. E, de novo, aí a tecnologia ajuda. Tem vídeos que podem orientar, obviamente com questões de segurança, o que dá para fazer em casa. Tem um despertador que pode fazer isso. Tem uma orientação que pode alinhar a expectativa com você. Olha, você não vai daqui para uma Olimpíada, mas um passinho por dia, tá? E a grande questão é que às vezes a gente tem que tirar aqui do mito, é que a atividade física, principalmente a musculação, é extremamente importante. Musculação, às vezes, está na nossa cabeça que ir lá para a academia e levantar peso, né? E muitas vezes a gente pode fazer com o peso do próprio corpo, com exercícios isométricos, onde a gente só fica parado, com a bola, com elástico, levantar e sentar na cadeira várias vezes de forma assistida. Tudo isso não é só para a gente poder ficar forte, a questão aqui não é nem o sarado, que todo mundo pensa que está muito ligado com a musculação. Não, é para manter a gente independente e capaz de continuar fazendo as nossas atividades. E qual que é a atividade? Eu quero andar na praça. Quando puder, eu quero voltar ao cinema. Eu quero passear com meu filho, passear com meu neto, sair com o cachorro. Eu quero ir no mercado e poder carregar um saco de 5 quilos de arroz. É para essa atividade que a gente faz isso, né? E aí a musculação, o fortalecimento, ele entra exatamente nisso. A gente manter a musculatura em dia, o alongamento em dia, e manter a gente ativo e capaz de fazer as coisas sozinho. Para ter qualidade de vida, né? Eu acho que parte dos maduros que estamos escutando, dos pais, de quem está nos escutando, está pensando em fazer essa atividade física para começar a carregar a mala em breve, porque eles devem estar loucos para viajarem, né? Exato. Viajar sempre foi e sempre vai ser um grande programa, né, de atividade. Então, carregar a malinha, conhecer um lugar novo, diferente, aprender sobre a história, como a gente falou no programa anterior. Fazer a gentileza de carregar a mala da esposa, da companheira, da namorada. Exatamente. Doutor João, a gente sabe que você esteve aí à frente de orientar, né, sobre o Covid, né? Agora a gente já está há 1 ano e meio. Você, como pessoa que está no front, especialista, o que você tem a dizer para a gente o que vai acontecer com essa pandemia? O que vai acontecer com a gente? Essa tua experiência aí no front, o que mostra para a gente? Tem uma notícia boa ou notícia ruim? Olha, Ida, acho que assim, sempre tem notícia boa, né? Tudo tem os dois lados sempre para a gente olhar, né? Eu acho que a notícia boa é que a ciência trouxe uma resposta muito positiva, muito rápida. A gente foi capaz de criar vacinas num tempo recorde, nunca visto antes, e de uma forma onde uma coalizão global pôde propiciar isso. Vacinas feitas em um país, testadas em outros, com respostas extremamente integradas, né? E já está aí que as vacinas vão ajudar a gente a resolver essa questão da pandemia. O estudo de Serrana, né, lá no interior de São Paulo, mostrou que a população vacinada jogou lá para baixo o índice de transmissão e principalmente o índice de morte e complicação. Então, felizmente, a gente tem luz, e tem uma luz que brilha muito aí no final do túnel, né? Agora, a gente também ficou com uma questão aí de saúde pública super importante, onde o pensamento precisa ser coletivo, mas a atitude tem que ser individual. Tá? Isso é uma questão que a gente deve dormir, acordar e refletir sempre com ela. Porque são essas atitudes que vão fazer a pandemia se resolver mais rápido ou a gente passar por um tempo mais alongado, e quanto mais tempo isso se alonga, mais complicação a gente vai vendo. Né? Eu falo como tem 2 chapéus aqui, tem um chapéu
de médico, que contribui bastante aí na linha de frente, conteúdos, atendimento, orientação, alguns acompanhamentos e planejamento de estratégias, e como paciente. Tive Covid em maio do ano passado, e apesar de não ter nenhum fator de risco e não estar na faixa etária de risco da época, né, porque depois começou a cometer mais jovens com essa mudança de variantes, fiquei internado por 8 dias. Tive uma alteração dos fatores da coagulação e precisei ficar internado 8 dias, né? E aí a gente vê o quão pesado tudo isso é, principalmente do ponto de vista emocional. Você dorme, não sabe exatamente como vai acordar. Então a gente está aqui, ter essa consciência que não é só cuidar da gente, mas ao cuidar da gente está cuidando do outro, é muito importante. E às vezes também ter uma palavra amiga, ter atitude também. Deixa eu ligar para fulano para ver como é que tá. E ligar, e aí? E também dar um ânimo, que todo mundo, cada um tem aí o seu momento. Uns estão no mais alto, outros estão no mais baixo. Eu acho também que é uma necessidade da gente, enquanto sociedade, se engajar para levar todo mundo para o lado positivo dessas questões, né? Então, de forma geral, é isso. Acho que a ciência contribuiu com as vacinas, com a testagem super rápida, com a construção de hospitais quando podia ser feito. E do lado negativo tem tudo isso aí que a gente sabe, né? Que, infelizmente, tem meu respeito, minha solidariedade aí para todo mundo que passou por isso de alguma forma ou perdeu alguém nessa pandemia, né? E torço para que a gente, enquanto sociedade como um todo, saia melhor. Saia com esse pensamento que as nossas atitudes individuais modificam o coletivo e que a gente aprendeu que a gente não precisa de tanto para ser feliz. Eu acho que muita gente teve a oportunidade de ter essa reflexão. Qual o valor que tem um abraço? A gente só para pensar quando a gente não pode dar. E que a gente, no final das contas, se parar para pensar mesmo, todo mundo sabe o que realmente importa. E o resto é tudo bobagem. Muito bom mesmo. Então, doutor João, a gente agradece muito a sua presença aqui no Adulto Mais. Vamos ter mais detalhes e os links no portal do Inova 360. E depois, mais para frente, a gente espera que você volte também para contar mais novidades sobre a geriatria para a gente. Tá ótimo, com o maior prazer. Um prazer falar com você, Martin, um prazer falar com você, Ida. Prazer para quem vai ouvir aí, e eu estou à disposição.